para você que está se preparando para a prova teórica do Detran e gostaria de entender um pouquinho mais o conteúdo que está caindo na prova, esse super vídeo, esse super resumão é para você. Eu sou a Prof. Mendes e nesse vídeo você irá encontrar todo o resumo de todo o conteúdo que foi trabalhado durante esta semana. O conteúdo que mais caiu, as questões que mais caíram, tanto na prova teórica oficial do Detran, quanto nos simulados. Mas claro, antes de eu começar esse vídeo, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o teu joinha, teu like, o teu comentário, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, esse canal, e assim a gente possa ajudar mais pessoas com esse conteúdo que é 100% gratuito. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve e uma média. Motorista 2, uma infração gravíssima. E aí ele quer saber, nessa situação, o número de pontos acumulados por cada um destes motoristas é respectivamente. A palavra respectivamente, ele quer exatamente nesta ordem. Primeiro, a pontuação do motorista 1 e depois a pontuação do motorista 2. Relembrando as nossas pontuações. Então, nós temos a infração leve para 3 pontos, média 4, grave 5 e gravíssima 7. Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Então, qual que vocês acham que é a resposta correta? Letra A, 7 e 6. Letra B, 6 e 7. Letra C, 7 e 7. Ou letra D, 7 e 8. Vocês podem inverter, se vocês lembrarem, a infração gravíssima. A infração gravíssima é quanto? É 7. Então, o segundo número tem que ser 7. Sabendo disso, vocês já descartam a letra A e a letra D. Aí, vocês vão precisar fazer a conta da leve mais a média, que vai ser 3 com 4. 3 com 4 vai ser 7. Então, acertou quem respondeu letra C, 7 e 7. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? Infração de trânsito é quando ele comete alguma coisa errada, quando ele deixa de fazer alguma coisa. Então, letra A fala que deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. O que vocês acham? Letra B, respeita a preferência do pedestre? Letra C, obedecem às ordens do agente de trânsito? Ou letra D, respeita a via preferencial? Qual que vocês acham que é errado? Qual que ele comete erro? Qual que ele pode ser multado por isso? Se vocês tiverem dúvida, procurem chutar a alternativa que for mais longa, que for mais extensa. Nesse caso, letra A, e é a nossa resposta correta. Então, acertou quem falou letra A, deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Ele não comete infração quando ele respeita ou quando ele obedece, sim quando ele desobedece, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, acertou quem falou letra A. Não esqueça de comentar, deixar aqui nos comentários qual que vocês acham que é a alternativa correta. A durabilidade dos pneus é determinada por várias condições. Entre elas, podemos citar. Letra A, usar pneu sem câmera. O que vocês acham? Isso vai aumentar a durabilidade do pneu? Letra B, realizar o rodízio dos pneus regularmente? Letra C, comprar o melhor pneu? Ou letra D, trocar a câmara de ar? O que vocês acham que vai aumentar a durabilidade dos pneus? A, B, C ou D? Acertou quem respondeu letra B, realizar o rodízio dos pneus regularmente. Tem até uma outra questão que ele fala no tempo do rodízio. Então, o rodízio ele será feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Então, para aumentar a durabilidade, vai ser realizar o rodízio dos pneus regularmente, e para equilibrar o desgaste dos pneus, vocês irão fazer o rodízio a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir somente terão validade para a condução do veículo quando apresentadas. Lembrando, pessoal, que toda a documentação ela só vai ter validade na versão original, independente se ela é a versão de papel ou se ela é a versão digital, ok? Letra A, junto com a carteira de identidade. Letra B, junto com o certificado de registro e licenciamento do veículo. Letra C, em original. Ou letra D, em cópia autenticada por um cartório. E aí, qual que vocês acham que é a resposta correta? A, B, C ou D? Pois bem, a resposta correta,
quem falou ou, né, quem chutou que era a letra C é a resposta correta. A letra A, junto com a carteira de identidade, não precisa, porque na habilitação já tem o CPF, o RG, nome do pai, da mãe, então não precisa. Na letra B, junto com o registro do veículo, ele não está falando do veículo, ele está falando da habilitação do condutor, seja PPD ou CNH, então ele está falando do condutor. E letra D também não pode, porque não tem como ser em cópia. Então a resposta correta é a letra C, em original. Pode ser tanto na versão de papel quanto na versão digital, mas tem que ser na forma original. Se você está gostando desse vídeo, se você está entendendo esse conteúdo e você ainda não se inscreveu aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados todos os dias. E claro, deixa teu joinha, deixa teu like, deixa teu comentário aqui para que o YouTube possa recomendar esse vídeo e esse canal para mais pessoas. Transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa é... Ó, já vou dar uma dica para vocês que transitar em ciclovia ou ciclofaixa, vocês vão colocar a vida das pessoas em risco. Lembra que eu sempre falo aqui qual que é a infração quando você coloca a vida das pessoas em risco? Letra A, infração gravíssima, sujeito a multa. Letra B, permitido caso não haja fluxo de ciclistas. C, permitido caso seja feito com velocidade compatível com a segurança. Ou letra D, proibido, sujeito a penalidade de advertência. Aí, qual que vocês acham que é a resposta correta? A, B, C ou D? Acertou quem falou letra A, infração gravíssima, sujeito a multa. Por que infração gravíssima? Porque ciclovia e ciclofaixa é de uso exclusivo do pedestre e do ciclista. Se você colocar teu carro nessa faixa, você vai sim colocar a vida das pessoas em risco. E aí, eu já aproveitei lembrar vocês que transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima, sujeita a multa, 7 pontos. Agora, estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa, aí é uma infração grave, sujeita a multa e remoção do veículo. Então, transitar em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, sujeita a multa. Estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa, infração grave, sujeito a multa. Transitar, infração gravíssima. Estacionar, infração grave. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima. Estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Considere as seguintes condições. Então, ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber: para garantir a segurança no trânsito, o condutor cidadão deve assumir as condições dispostas apenas em. O número romano 1 fala que os direitos e deveres pensados e refletidos são incorporados mais facilmente pelos indivíduos do que os impostos. Número 2. O status social deve ser priorizado para se obter respeito do outro. E 3. A racionalidade e o diálogo devem ser valorizados. E aí, quais que vocês acham que são as condutas corretas? Acertou quem falou número 1 e número 3, ou seja, letra B, resposta correta. Por que a 2 está errada? Porque ele fala que o status social deve ser priorizado para se obter respeito. Quer dizer o quê? Falando de uma maneira assim bem grosseira. Se você for rico e tiver dinheiro, tiver um status social, você vai ter respeito, senão você não vai ter. E a gente sabe que isso não é verdade, uma vez que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, independente do status social, independente da conta bancária, independente se você tem um carro zero, se você tem um carro mais antigo, se teu carro é grande, é pequeno, é vermelho ou é amarelo, independente se você tirou carteira semana passada, se você dirige há 10 anos. Os direitos e deveres são iguais para todos. Usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto poderá. Primeiro, se esse farol está alto ou mesmo está desregulado, ele vai ter um excesso de luz. O que é o excesso de luz? Não é o ofuscamento? Então, lembrem-se, excesso de luz vai gerar um ofuscamento. Então, letra A fala em provocar penumbra. Será que é? Letra B, desviar fachos de luz que permitem a visualização da sinalização. Letra C, ofuscar a visão dos outros condutores. Ou letra D, evitar o ofuscamento de outros condutores. Pois bem, se nós temos um excesso de luz, um excesso de iluminação, ele vai causar o efeito de ofuscamento, que é uma condição adversa de iluminação. Portanto, ele vai ofuscar a visão dos outros condutores. Então, acertou quem falou letra C, ofuscar a visão dos outros condutores. Lembrando ainda que penumbra é a falta de luz, é a falta de iluminação. Use o cinto de segurança.
Esta placa faz parte das placas do tipo. Esta é uma placa de indicação. Não tem como ser uma placa de regulamentação, ou seja, uma placa vermelha, porque ele não está ditando uma regra ou uma obrigação. Ele está apenas educando o comportamento do usuário. E eu coloquei ali para vocês verem que esta placa, use o cinto de segurança, que é a terceira que está ali embaixo, é uma placa educativa, ou seja, ela é uma placa na cor que tem o fundo na cor branca e as inscrições em preto. Como outros exemplos, não feche o cruzamento, motociclista use sempre o capacete, use o cinto de segurança, que é ali a nossa questão. Então, o que ela está fazendo com o condutor? Ela não está ditando uma regra, nem uma obrigação, nem dando uma ordem, nem advertindo, por exemplo, é melhor que você use o cinto. Não, ele está educando o teu comportamento e dizendo, use o cinto de segurança. Então, ela faz parte das placas de indicação. Ela é uma placa educativa, que ela vai educar o comportamento do usuário, ou seja, ela vai reforçar algumas regras aí de normas de circulação e conduta. Para remover a bateria de um veículo, deve-se. Essa questão fazia tempo que não caía, mas voltou a cair nesse comecinho de mês. Então, se cair essa questão na prova teórica de vocês, soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Bateria, para vocês removerem a bateria, solta primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Reforçando ainda algumas questões que pode ser que caia falando da bateria. Primeiro, a função da bateria é armazenar e fornecer corrente elétrica. Segundo, a manutenção da bateria será completar com água destilada. Então, a bateria, função, armazenar e fornecer corrente elétrica, manutenção, completar com água destilada. E para remover, soltar primeiro o cabo do negativo e depois o cabo do positivo. E se perguntar sobre toda a energia que o carro utiliza, aí a resposta será bateria e pelo dínamo / alternador. Então, se ele perguntar de toda a energia elétrica que o carro utiliza, vai ser fornecido pela bateria e pelo dínamo / alternador. Essas são as possíveis questões referentes à bateria que pode cair para vocês. A manutenção preventiva dos veículos inclui cuidados periódicos com os pneus. Assim, o condutor deve ficar atento. Lembrando que aqui vocês têm a resposta correta em verde e uma alternativa errada em vermelho, que foi, a questão que o aluno errou. Então, a resposta correta para essa questão, ao desgaste dos pneus, a fim de garantir a aderência ao piso e aumentar segurança em caso de piso molhado. Então, o condutor deve ficar atento ao desgaste dos pneus, a fim de garantir a aderência ao piso e aumentar segurança em caso de piso molhado. Lembrando ainda que os pneus devem ser calibrados semanalmente, sempre assim que você sair com o carro, os pneus ainda frios. E se porventura ele falar do rodízio, o rodízio ele serve para equilibrar o desgaste, para igualar o desgaste entre as rodas dianteiras e traseiras, e o rodízio ele será sempre realizado a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. São equipamentos obrigatórios de um automóvel. Neste caso, triângulo, encosto de cabeça e buzina. São equipamentos obrigatórios de um automóvel: triângulo, encosto de cabeça e buzina, ok? Se vocês tiverem dúvida com relação aos equipamentos que são obrigatórios no veículo de vocês, independente de qual estado vocês estejam, qual CFC, qual cidade, qual editora seja a apostila de vocês, se vocês pegarem lá nas últimas páginas da apostila, vocês irão encontrar quais que são os equipamentos de uso obrigatório e também vão encontrar ali as pontuações que vocês poderão perder durante o exame prático, tanto de carro quanto de moto. E se você está assistindo esse vídeo, você está gostando, você está entendendo e você ainda não se inscreveu aqui no canal, peço para você se inscrever, deixar o teu joinha, deixar o teu like, deixar o teu comentário aqui nos vídeos, para que o YouTube possa recomendar esse canal para mais pessoas e assim a gente possa ajudar de forma gratuita mais e mais pessoas que estão passando pela etapa da primeira habilitação.
O próprio condutor pode observar o funcionamento de seu veículo, seja pelas indicações do painel, né, todas aquelas luzes que acendem no painel, ele está dando ali, né, as informações referentes ao teu veículo, ou por uma inspeção visual simples. Assim, qualquer condutor pode inspecionar. Então, ele está dando para nós 4 números romanos, dos quais estão corretos o 1, o 2 e o 3. O 1 fala que o nível do óleo do motor, de freio e de direção hidráulica, observando os respectivos reservatórios. Sim, o óleo do motor você consegue verificar ali pela retirada da vareta de óleo. O freio e direção hidráulica, ele vai ter um reservatório e vai marcar ali, vai indicar se ele está no nível, se ele está abaixo ou se ele está acima. Então, visualmente olhando, é possível fazer essa inspeção. O 2, nos veículos refrigerados a água, deve-se observar o nível do reservatório de água do radiador, também de uma maneira simples, né, uma inspeção visual simples, olhando o reservatório, você consegue verificar se ele está no nível, se está acima ou se está abaixo. E o 3, o funcionamento dos faróis, verificando visualmente se todas as luzes estão acendendo quando acionadas. Essa verificação é sempre interessante vocês fazerem a cada 15, 20 dias. Então, vocês vão lá, vão ligar a luz baixa, vão ligar a luz alta, vão ligar a pisca para a direita, pisca para a esquerda, vão acionar o freio para ver se todas as luzes estão funcionando corretamente. Então, essas são algumas inspeções visuais simples que vocês podem e devem fazer a fim de garantir aí a segurança de vocês no trânsito, a fim também de não ter nenhum problema aí com o veículo de vocês e acabar ficando na estrada, acabar ficando na rua por alguma falta, né, dessa inspeção visual simples que vocês podem fazer tranquilamente na casa de vocês. E o número 4, ele está errado porque ele fala das folgas do sistema de direção, desmontando e fixando mecanismos de direção. Vocês não conseguem fazer isso em casa. Primeiro que vocês precisam de um elevador para erguer o carro, vocês precisam de ferramentas específicas, então por isso que o número 4 não tem como vocês fazerem em casa e somente, né, numa oficina mecânica especializada. Muitos dos problemas que ocorrem no trânsito são devidos a descaso a normas e regulamentos. Lembrando que mais de 90% das causas de acidente, elas estão relacionadas com falhas humanas. Essas falhas humanas incluem o comportamento dos usuários e também incluem descaso às normas e regulamentos e também incluem a falta de cuidado com o veículo. Então, se cair qualquer questão falando, né, dos problemas que ocorrem no trânsito, mais de 90% está relacionado com falhas humanas. E nessas falhas humanas irão incluir descaso às normas e regulamentos, falta de cuidado e manutenção do veículo e, claro, a falta de controle emocional por parte do condutor. E, em especial, essa questão, se cair, é o descaso às normas e regulamentos. Notem bem, por que a letra A está errada? Porque ela quer saber a causa do problema. Usar o cinto de segurança não vai te causar um problema, muito pelo contrário, vai evitar um problema, vai evitar uma multa de 5 pontos e também, porventura, aí, se você bater teu carro, vai evitar de você se machucar. Correlacione a sinalização abaixo com a sua função. Então, o que ele quer? No canto da esquerda, nós temos 4 números romanos, 4 definições de placas, são todas placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E na direita, ali na coluna de letras, nós temos as placas, então nós temos que correlacionar. O que é correlacionar? É juntar, é ligar no número romano o significado com a placa que está na letra. Por exemplo, no número 1, nós temos a passagem de nível sem barreira. Então, nós vamos ter que identificar na coluna da direita, na coluna das letras, aonde que está a placa que significa passagem de nível sem barreira, que nesse caso está lá na letra B. Então, a descrição do número romano 1 está lá na letra B. O número romano 2, passagem de nível com barreira. Com barreira é o desenho da cerquinha, então está lá na letra A. No 3, nós temos a cruz de Santo André. A cruz de Santo André é o que está lá na letra D.
Então, esse é o significado. E, por último, cruzamento de vias, que vai estar na letra C. Aí, eu fiz ali, ó, os risquinhos ligando as placas e os seus significados para facilitar de vocês entenderem. Então, recapitulando lá. Passagem de nível sem barreira, risquinho verde, ó, tá lá na letra B. Passagem de nível com barreira, que é o desenho da cerquinha, está lá em cima na letra A, risquinho em vermelho. Cruz de Santo André está lá na letra D, risquinho na cor de rosa. E cruzamento de vias está lá na letra C, que é o risquinho azul. Então, a nossa resposta correta vai ser 1B, 2A, 3D e 4C. Eu fiz assim, que aí fica bem fácil visualmente de vocês olharem e entenderem como que é a resposta da questão e como que é feito aí, se caso porventura cair essa questão para vocês poderem fazer e acertar. Essa questão não é difícil, ela é um pouquinho trabalhosa, mas é bem tranquilo para vocês fazerem. É sempre importante vocês tentarem responder primeiro as placas que são mais familiares, como por exemplo a placa da cerquinha, que é uma das mais fáceis que tem, porque cerca lembra barreira. Então, vocês podem responder primeiro a da cerquinha, né, que é com barreira, e aí vocês vão fazendo as demais, que vai facilitar para vocês poderem acertar essa questão. Considere a figura. Então, como vocês podem ver ali, é uma figura de um cruzamento, tem a faixa de pedestre, está indicando que tem a presença de um sinaleiro e está contando que existe uma linha dupla amarela, próxima ao cruzamento. E aí a pergunta é: a linha amarela em destaque proíbe o condutor de... Primeiro, que toda vez que a faixa central que divide a pista de rolamento for na cor amarela, está indicando sentidos opostos, né? Uma faixa está indo e uma faixa está vindo. E toda vez que essa linha, toda vez que essa faixa, independente dela ser simples ou dela ser dupla, ela for contínua, exatamente como mostra na figura, ele está proibindo a ultrapassagem. Então, nesse espaço ali, onde ele está mostrando que existe uma linha dupla amarela, é uma ultrapassagem proibida, ou seja, o condutor ele é proibido de ultrapassar o outro veículo nesse espaço ali onde ele está sinalizando que existe uma linha dupla amarela. Então, a linha amarela em destaque proíbe o condutor de ultrapassar o outro veículo. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Ela é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Essa questão ficou um bom tempo sem cair, agora voltou a cair. Estava sendo cobrado bastante aquela em qual é a maneira, qual é a forma que tem que ser apresentada a carteira, que vai ser sempre no formato original. Essa questão ela está um pouco invertida, ela já está falando da fotocópia. Fotocópia, xerox, entre outras. Lembrando que ela é inválida, tá? A fotocópia, o xerox, ele é inválido para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Lembrando que a habilitação, tanto a CNH quanto a PPD, elas podem ser apresentadas no formato original em papel, que é aquela que é emitida pelo Detran, ou então também no formato original, só que na versão digital. Ambas têm a mesma validade, porém, em termos de fotocópia, em termos de xerox, em foto no celular ou qualquer outro jeito vai ser proibido. Ou vai ser aquela original em papel, ou então vai ser naquela versão digital que é aberto ali no aplicativo da carteira, ou que tem o código de barras ali, o QR Code, tudo certinho, aquela tem validade. Agora, ter uma foto, ter uma cópia, um print no celular, não vai resolver, tem que ser mesmo dentro do aplicativo. A placa significa área. Bom, aqui nós temos uma placa que faz parte das placas de indicações, né? Que vão indicar destinos, trajetos, locais de interesse, distâncias e entre outros. Então, ali está uma setinha, então está indicando que ali na frente existe. E o desenho. Bem, o que nós temos ali? Nós temos o desenho de uma barraca, certo? Então, se tem o desenho de uma barraca, a barraca ela é usada para fazer o quê? Para fazer acampamento. Então, significa que é permitido para campismo. Portanto, se cair essa questão na prova teórica de vocês, ou mesmo se vocês verem aí no dia a dia essa placa significa área
permitida para campismo. Não tem nada a ver com o embarque e desembarque do aeroporto, porque não tem nenhum desenho de avião, também não tem a letrinha E permitindo ou não permitindo algum tipo de estacionamento. Segundo suas funções, as placas abaixo, pela ordem, são classificadas nos seguintes tipos. Essa questão também já caiu com bastante frequência, ficou um tempo sem cair e agora voltou novamente. Essa questão, ela não está perguntando para vocês o significado de cada uma dessas placas, e sim a sua função. A função dela vai ser dividida por cor. Por exemplo, todas as placas vermelhas, elas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias, enquanto as placas amarelas são placas de advertência, que vão alertar, que vão advertir o condutor sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, vocês têm uma função na primeira placa de regulamentação e nas outras duas, a função delas é advertir, ou seja, são placas de advertência. Então, primeira placa, regulamentação, e as outras duas placas são placas de advertência. Essa questão, na verdade, ela é bem dedutiva, porque independente de qual desenho ou o que tivesse ali, vocês iriam identificar pela cor. Por exemplo, a primeira é uma placa vermelha, então é um significado único, enquanto as outras duas vai repetir o significado, entende? Então, poderia ser por cor, a primeira vermelha e as outras duas amarelo e amarelo. Ficaria bem fácil de entender essa placa dessa maneira. A placa abaixo indica que o motorista poderá dispor, respectivamente, da esquerda para a direita dos serviços. Bem, então vocês têm também uma placa de indicação, né? Como eu comentei, que as placas de indicação vão indicar destinos, percursos, locais de interesse, entre outros. Então, nesse caso aqui, ela está indicando serviços auxiliares. Vocês têm 3 tipos de serviço. No primeiro caso ali, vocês têm uma bomba de combustível. Para que é utilizada uma bomba de combustível? É aquela bomba que fica lá no posto para fazer o abastecimento do teu carro. A colherzinha ali, o garfo, significa restaurante, ou seja, existe um local ali para se fazer refeição. E no terceiro caso, é uma chave inglesa, se eu não estiver enganada. E quem que vai usar chave? O mecânico. Borracheiro não seria, porque é diferente, tá? Então, nesse caso ali, os serviços que está indicando na placa, que tem, né, ali a 500 metros, vocês irão encontrar um posto de abastecimento, posto de combustível, vão encontrar um restaurante e também irão encontrar uma oficina mecânica. Um condutor de 72 anos, habilitado na categoria B desde os 18 anos, deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada. Essa questão também já caiu com bastante frequência, havia parado e agora voltou. E agora nós precisamos relembrar as novas regras. Independente se ele tem categoria B, se ele tem A, se ele tem todas as categorias, se ele fez com 18 ou se ele fez com 50, a regra vai ser a mesma. A regra diz que até 49 anos, o condutor vai renovar a habilitação de 10 em 10 anos. De 50 até 69, ele vai renovar de 5 em 5. E a partir de 70 anos, ele irá renovar de 3 em 3. Então, nesse caso, se ele tem 72 é mais que 70, ele irá renovar de 3 em 3 anos. Quando o condutor circular com qualquer uma das placas sem condições de visibilidade, será punido com. Nesse caso, pessoal, tem algo faltando nesse veículo e que no caso é uma placa. Ou mesmo, né, essa placa está sem identificação, não tem uma visibilidade ali das informações da placa. Lembrando que a identificação externa dos veículos, ela é feita por meio das placas, tanto dianteira quanto traseira, com os caracteres iguais ao que consta no documento. Então, se essa é a única identificação do veículo e ele está sem essa identificação, ou mesmo essa identificação tem algum tipo de dano que dificulta a visibilidade, vai ter a multa e também vai ter a remoção desse veículo. A remoção vai ser justamente para arrumar, né,
esse item ali que infelizmente não vai ter como arrumar naquele exato momento, então ele vai ser removido, né? E o condutor ele vai ter que arrumar e trocar as placas para poder ter esse veículo liberado. Nossa vida em sociedade é organizado por normas e regras de conduta que definem nossos direitos e deveres. O conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é. Pessoal, sempre que vocês lerem as questões, vocês leem as alternativas, sempre lembre e se tente identificar aquilo que soa mais familiar para vocês. Por exemplo, durante as aulas, com certeza, vocês viram muito a sigla CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Provavelmente o instrutor deve ter falado isso para vocês várias vezes, por mais que às vezes vocês não estavam prestando atenção, porque isso é comum, mas isso é algo mais familiar, tá? Agora, LTB é uma sigla que não é familiar. Não existe lei do tráfego brasileiro. O que que existe? Existe o Código de Trânsito Brasileiro, que é a sigla CTB. É o Código de Trânsito Brasileiro, a sigla CTB, quem organiza e rege todas as normas de trânsito, tá? Todas as características dos veículos, as regras da habilitação, as sinalizações, infrações, enfim, tudo. Tudo o que rege o trânsito está dentro do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Essa outra questão aqui também, só que aqui ele está falando do Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT. Então, ele diz assim: estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto na circulação, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento é um dever de quem? É um dever e um objetivo do básico, né, do Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, Sistema Nacional de Trânsito. É ele quem vai estabelecer as diretrizes, quem vai verificar a segurança, a fluidez, o conforto, as leis que regem o meio ambiente, a educação do trânsito e tudo mais. Então, é um dos objetivos básicos do SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito, e o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é o que vai reger todas as normas, todas as regras em relação ao trânsito. O plantio de vegetação nas vias de trânsito deve guiar-se por certos critérios. Neste caso, a resposta correta, né, mais uma vez reforçando em verde, permitir a livre circulação de veículos e pedestres com a plena visualização dos elementos de sinalização. Esse plantio de vegetação, ele tem alguns critérios, ele não pode afetar a visibilidade dos condutores, ele não pode esconder completamente ou partes da sinalização. Então, ele precisa permitir a livre circulação de veículos e pedestres com a plena visualização dos elementos de sinalização. Caso constate que há um longo declive à frente na rodovia pela qual trafega o condutor deve. Declive, pessoal, é uma descida, tá? É para baixo. Aclive é uma subida, é para cima, e declive é o que desce, tá? É uma descida. Então, caso o condutor ele identifique, né, que existe um longo declive à sua frente, ele vai fazer o quê? Ele vai testar antecipadamente os freios e descer engrenado. Lembrando que não se pode utilizar neutro, ponto morto, banguela ou qualquer coisa do tipo, tá? Tanto que eu coloquei essa outra questão aqui, que ele fala em algo muito parecido. Durante o percurso de descida em serra, ali em cima ele fala em declive, que ele já fala em descida, mas é a mesma coisa, tá? O condutor deve deixar o veículo em marcha reduzida. Então, vocês irão testar antecipadamente os freios e descer engrenado ou deixar o veículo em marcha reduzida. Não pode descer em neutro, ponto morto, banguela, nem nada do tipo. Tem que estar com marcha engrenada. Então, se cair qualquer uma dessas duas questões, lembre-se primeiro que o veículo tem que estar engrenado, sempre.
e aí, se possível, vocês vão testar antecipadamente os freios e descer engrenado, ou então deixar o veículo em marcha reduzida. Em relação ao meio ambiente, é correto afirmar: os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Primeiro que, quando nós falamos em problemas no trânsito, mais de 90% das causas de acidente, eles estão relacionados com falhas humanas, seja pelo descaso à sinalização, pela falta de cuidado com o veículo, entre outras situações. E quando nós falamos do meio ambiente, não é diferente. Várias situações que causam problemas no meio ambiente, infelizmente é culpa nossa. É aquele papel, aquela coisa que as pessoas insistem em jogar para fora do carro, é a troca de óleo feita de maneira irregular, é o escapamento aberto fazendo barulho e emitindo fumaça na atmosfera. Então, tudo isso está diretamente relacionado ao meio ambiente. Portanto, os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração. Trata-se de: essa sinalização que ele se refere é a sinalização de regulamentação, ou seja, todas as placas vermelhas são as que ditam condições, proibições, obrigações ou restrições. E o desrespeito a elas, por exemplo, eu até coloquei para vocês ali a placa de pare. Avançar a placa de pare na cor vermelha, ele é uma infração de natureza gravíssima. Mesma coisa, furar o sinal vermelho, por exemplo, é uma sinalização de regulamentação. E o desrespeito a elas vai gerar infração. Furar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. E ali na segunda questão, ele já está falando daquelas placas que avisam aos usuários da existência e natureza de perigo potencial na via. Quais que são essas placas? São as placas amarelas, são as placas de advertência. As placas de advertência, elas servem para advertir, para alertar o condutor sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Tá? Então, quer dizer o quê? Que as placas de regulamentação, elas estão acontecendo aqui e agora. E se eu desrespeitar, eu vou, sofrer as consequências. As placas de advertência, eles estão advertindo que logo ali na frente você vai ter que parar, que logo ali na frente vai ter uma travessia de pedestres, que logo ali na frente vai ter uma curva. Então, elas indicam situações futuras, situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, mas são situações futuras. O motorista educado, capaz de conviver harmoniosamente no trânsito, deve. Neste caso, ele quer atitudes positivas desse motorista, coisas boas, coisas que vão deixar esse trânsito mais tranquilo. Atitudes positivas. Nesse caso, cultivar comportamentos de bondade, tolerância e solidariedade. Cultivar comportamentos de bondade, tolerância e solidariedade. Ali na primeira alternativa em vermelho, que está errado, intolerância. Intolerância é a falta de tolerância, é a falta de paciência. Por isso que está errado. A presença da palavra significa a versão negativa. Não é uma pessoa tolerante, é uma pessoa intolerante, é uma pessoa que não tem tolerância, é uma pessoa que não tem respeito, que não tem educação, que não tem paciência com o semelhante. Por isso que a presença do torna ela negativa e não positiva. Portanto, a atitude positiva é cultivar comportamentos de bondade, tolerância e solidariedade. Tem uma outra questão que cai bastante também, que é sempre dar passagem quando outros motoristas solicitarem, ser tolerante com os defeitos dos demais, com os defeitos alheios, entre outras opções que podem cair. Mas
Se cair essa questão aqui, cultivar comportamentos de bondade, tolerância e solidariedade. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para vias de pista única e duplo sentido em função da segurança. Desobedece aos conceitos de direção segura. Nessa questão, ele quer a alternativa errada, a alternativa incorreta, ou seja, aquilo que o condutor não deve fazer, algo que seja proibido. Então, vamos às alternativas. A letra A, só se deve usar farol alto quando não houver outro veículo à frente. Aí vocês analisam se é uma atitude positiva ou negativa. Letra B, não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Atitude positiva ou negativa? C, para fazer retorno, deve-se aguardar uma oportunidade no acostamento. E aí, positiva ou negativa? E C, não se deve ultrapassar em pontes e viadutos. O que vocês acham? Positiva ou negativa? Analisando os 4 itens, quais deles que vocês acham que são positivos e o qual que vocês acham que é negativo. Nas letras A, C e D, nós temos atitudes positivas, atitudes corretas. Portanto, acertou quem respondeu a letra B, que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Isso é errado, porque nós precisamos sim reduzir um pouco a velocidade para acessar o acostamento para não ter perigo aí de causar nenhum acidente. Há várias semanas que não chove e a vegetação às margens da rodovia está seca. De um veículo que passa é jogado um cigarro ainda aceso. Poucos minutos depois, se ouvem os primeiros estampidos. Está começando um incêndio com grandes labaredas e muita fumaça. Se essa fumaça invadir a pista, notem bem, ele está falando que o que vai invadir a pista é a fumaça. Então, tem que ter algo relacionado com a fumaça. O que a fumaça vai causar para os veículos ou até mesmo para os condutores? Letra A. Provocará certamente crises de asma nos condutores? Será que a asma ela é provocada pela fumaça? B. Os veículos poderão incendiar-se também? O que vocês acham? A fumaça, ela pode causar um incêndio ou ela é gerada em função de um incêndio? Letra C. Não acarreta prejuízo à visibilidade da pista. O que vocês acham? A fumaça vai ou não vai prejudicar a visibilidade dos condutores? E letra D. A visibilidade dos motoristas estará comprometida. E aí? Coloque aqui embaixo qual que vocês acham que é a alternativa correta. Acertou quem falou letra D, que a visibilidade dos motoristas estará comprometida. A resposta correta, letra D. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, em relação aos pneus, o condutor deve saber que: letra A, pneus com calibragem abaixo da recomendação do fabricante duram mais? O que vocês acham? B, os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com menos de 1,6 milímetros de profundidade? Letra C, os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com mais de 1,6 centímetros de profundidade? Ou D, quando o veículo está sem carga, deve-se usar pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante. Primeiro, a recomendação do fabricante é a que vocês irão seguir. Vocês não vão colocar nem a mais e nem a menos, ok? Então, vocês já descartam a letra A e a letra D. A letra B, ele fala em milímetros. A letra C fala em centímetros. 1,6 centímetros é muita coisa, é muita lona, então não tem como. Portanto, acertou quem respondeu a letra B de bola. Os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com menos de 1,6 milímetros de profundidade. Letra B, resposta correta. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. O que são ciclomotores?
são aqueles veículos lentos de até 50 cilindradas, que têm no máximo velocidade de 50 quilômetros por hora. E vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Primeiro que os ciclomotores, eles têm roda. Então, eles não podem circular na calçada. E eles são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido. Só sabendo disso, nós já descartamos a letra A e a letra D, certo? A letra B fala, no centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento. E a letra C, na esquerda da faixa mais à direita da pista de rolamento. Nós sabemos, ou devemos saber, lembrar, que os veículos lentos deverão ficar mais à direita da pista de rolamento. Então, acertou quem respondeu a letra B. Por quê? É do centro da faixa mais à direita da pista de rolamento. Por que não é a esquerda? Porque a faixa da esquerda é a faixa da contramão. Vocês não vão transitar com o ciclomotor na contramão, nem vão transitar sobre a calçada, nem nas vias de trânsito rápido. Será no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Então, letra B, resposta correta. Se você chegou até aqui, você está gostando desse conteúdo, está gostando desse vídeo e ainda não se inscreveu aqui no canal, tira um tempinho, se inscreve, deixa o teu joinha, deixa o teu like, deixa o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse canal, recomendar esse vídeo para mais pessoas e assim a gente possa ajudar de forma gratuita mais pessoas que estão passando por esse processo tão importante que é a primeira habilitação, que é o teórico. A embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal. Então, qual que é a função principal da embreagem? A. Facilitar o funcionamento do motor. B. Ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. C. Permitir ligar o veículo mais facilmente. Ou letra D. Não acavalar as marchas. E aí? O que vocês acham que é a resposta correta? Eu vou dar uma outra dica para vocês que eu sempre comento aqui. Por exemplo, nessa questão. Se vocês não fizerem a menor ideia de qual possa ser a resposta correta e precisarem chutar, eu digo para vocês o seguinte: escolham a alternativa mais comprida, a mais longa, porque quase sempre ela é uma alternativa mais completa e será a resposta correta. Ah, professora, então eu não sei a resposta e eu vou chutar a letra B. Eu vou acertar? Vai, porque a resposta correta para essa questão é a letra B. A embreagem, ela vai ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Além dos órgãos especializados que se empenham na preservação do meio ambiente, também são responsáveis. Lembrem-se, a responsabilidade será de todos os usuários das vias. E quem que usa a via? Todo mundo que utiliza a via. Então, a letra A fala, os condutores de alguns veículos automotores. Ele não está falando de todos, apenas de alguns, então não tem como ser a correta. Letra B, motoristas, pedestres e passageiros. Aqui ele já está falando de uma quantidade bem maior de usuários, dos motoristas, dos pedestres e também dos passageiros. Na letra C, apenas os motociclistas, não é só dos motociclistas. E letra D, somente condutores de veículos que transportam cargas perigosas, não é. A resposta correta, quem falou, que era a letra B, acertou, pois é dos motoristas, pedestres e passageiros, ou seja, de todos os usuários das vias. Resposta correta, letra B, motoristas, pedestres e passageiros, ou seja, todos os usuários das vias são também responsáveis pela preservação do meio ambiente. Em um acidente de trânsito ocasionado pela colisão de dois carros, há 4 vítimas presas nas ferragens e inconscientes. Neste caso, deve-se: letra A, pedir ajuda a outros motoristas para retirar as vítimas das ferragens e evacuar em seguida o local. B, retirar imediatamente as vítimas presas nas ferragens e levá-las ao pronto-socorro. C, tentar reanimar as vítimas, sacudindo-as levemente e chamar imediatamente o socorro médico. Ou letra D, sinalizar o local
desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros imediatamente. Lembre-se que vocês nunca vão mexer nem movimentar as vítimas, não vão dar nada para as vítimas beber ou comer, e sempre que tiverem vítimas presas nas ferragens, vocês irão acionar o 193, que é o Corpo de Bombeiros, que vai ter treinamento e equipamento para retirar as pessoas vítimas, né? As vítimas presas nas ferragens. Portanto, acertou quem respondeu letra D. Sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o Corpo de Bombeiros. 193, Corpo de Bombeiros, é para quem vocês irão ligar caso tenham vítimas presas nas ferragens. 193, Corpo de Bombeiros, vítimas presas nas ferragens. A placa especial ilustrada a seguir é sempre colocada numa via transversal com o objetivo de advertir aos condutores que nela trafegam e que forem entrar numa outra via que esta. Então, como vocês já viram na descrição, ela é uma placa amarela. Ela é uma placa de advertência que vai advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, da direita para a esquerda, apontando com a seta, tem o desenho de um ônibus, e da esquerda para a direita tem apenas uma seta. Então, o significado, a mensagem que esta placa está passando é que possui, no sentido para a esquerda, tráfego exclusivo de ônibus, porque tem ali o desenho de ônibus, e que no outro sentido é um tráfego geral. Por que é um tráfego geral? Porque não tem nenhum outro desenho de veículo, de caminhão, de ônibus ou de moto. Diferente da direita para a esquerda, que tem sim o desenho de um ônibus. Então, possui no sentido para a esquerda tráfego exclusivo de ônibus e no outro sentido tráfego geral. Lembrando, não esqueçam que é uma placa de advertência que vai alertar, que vai advertir sobre uma situação futura, sobre algo que ainda vai acontecer. Falta de buzina, pneus lisos, ou seja, carecas, e ofuscamento, respectivamente, são condições adversas de. Primeiro, vocês têm que parar para pensar assim: quem que pode não ter buzina? Quem que pode ter o pneu liso? Neste caso é o veículo, o que tem pneu, e que o pneu pode estar liso ou que pode ter a falta da buzina é o carro. E no segundo caso nós temos o ofuscamento. Por que não é condição do motorista? Porque condição adversa do motorista é o que o motorista sente, seja fisicamente ou emocionalmente. Por exemplo, o motorista ele não sente o ofuscamento. Ele pode sofrer o fenômeno do ofuscamento, mas não é algo que ele esteja sentindo. Por exemplo, sono, canseira, fome, ansiedade, nervosismo, isso são sentimentos. Logo, são condições adversas do motorista. Agora, o ofuscamento, bem como a penumbra, ele está relacionado com luz, portanto, é condição adversa de luz. O ofuscamento é o excesso de luz, enquanto a penumbra é a falta de luz. E a palavra, respectivamente, ele quer exatamente nessa ordem. Primeiro o veículo e depois luz. Primeiro quem tem falta de buzina e depois o ofuscamento. Ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve. Neste caso, nessa questão, ele está perguntando da forma, da maneira correta ao se ultrapassar um ciclista, que vai ser reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Ele está perguntando a forma, a maneira de se ultrapassar um ciclista, que vai ser reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Pode ser que ele pergunte também a distância. Se ele falar da distância ao se passar ou ultrapassar um ciclista, aí será sempre de 1,5 metros, ou seja, 1,5 metro. Portanto, ao ultrapassar um ciclista, primeiro, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança e, segundo, manter a distância de 1,5 metros, a distância de 1,5 metro ao passar ou ultrapassar por um ciclista. O que é uma PN? A sigla P de pato e N de navio significa
passagem em nível, ou seja, é o cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. Então, se caso cair para você perguntando o que é uma PN ou o que significa a sigla PN, é uma passagem em nível, ou seja, é o cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. Aí eu aproveitei colocar para vocês essa outra questão que também está caindo bastante, que é a distância para parar uma composição, ou seja, para uma composição, trem e vagões parar totalmente após o acionamento dos freios, qual a distância mínima que ele irá percorrer? Entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. Então, PN é uma passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia, e a distância para parar uma composição vai ser entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Se você está gostando desse vídeo, se você está entendendo esse conteúdo e porventura você ainda não se inscreveu aqui no canal, tira um tempinho, se inscreve, deixa o teu joinha, o teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, recomendar esse canal e assim a gente possa auxiliar quem também estiver passando por essa etapa tão importante e que para algumas pessoas é realmente bem difícil, que é a parte do teórico. Lembrando que aqui no canal tem vídeos novos e atualizados que são postados todos os dias, conteúdo 100% gratuito. Então se inscreve, ativa o sininho, deixa teu joinha, teu like, teu comentário, para que mais pessoas possam conhecer e também serem beneficiados por esse trabalho aqui. Sobre o elemento básico de direção defensiva, atenção. Qual das alternativas é incorreta? Então, primeiro, ele está falando do elemento atenção. O que é atenção? A atenção, ela tem que ser 360, ou seja, o condutor, ele precisa ver tudo o que acontece na sua frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do seu veículo. Ele precisa ficar atento ao seu veículo e também aos demais, bem como ficar atento a si próprio, certo? Só que cuidem, por quê? Ele está falando a alternativa incorreta, ou seja, o que está errado, o que não é certo falar em relação ao elemento básico da direção defensiva, a atenção. Então, ele diz que não precisa ser direcionado às condições físicas e mentais do condutor. Precisa sim, precisa ser direcionado ao veículo, aos demais veículos, às condições físicas e também mentais do condutor. Por isso que a resposta correta é a letra A, é o que está em verde. Por quê? Porque ele precisa sim ser direcionado às condições físicas e mentais do condutor e não como está ali falando que não precisa. Portanto, a resposta errada, a resposta incorreta é a letra A, é o que está em verde. Não precisa ser direcionada às condições físicas e mentais do condutor. Todo condutor, antes de dirigir, deve. Aqui ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. Neste caso, estão corretos o 1 e o 2, que é o que nós vamos ler primeiro. O 1 fala em verificar as condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório do veículo. Quais que são? Cinto de segurança, luzes dianteira, pisca, luz de freio, limpador, entre outros. E o 2, observar se o combustível é suficiente para chegar ao local de destino. Então, se você vai fazer uma viagem ou mesmo vai fazer um trajeto pequeno, é importante você verificar se o combustível que tem no seu carro é o suficiente. Por quê? Ficar imobilizado na via por falta de combustível constitui uma infração de trânsito. E a 3 está errada porque ele fala em testar o funcionamento do extintor. Gente, o extintor, primeiro que ele não é um item obrigatório. Segundo, que ele já sai de fábrica testado. Por máquinas, por sistemas, ele já sai testado. Então, o extintor não existe um teste que se possa fazer para verificar o seu funcionamento. A única coisa que vai ser feito é olhar onde que está o medidor, o ponteirinho. Se o ponteirinho está no verde, ele está cheio. Se o ponteirinho estiver no vermelho, ele está vazio. Agora, testar o seu funcionamento não tem como. Por isso que a 3 está errada e estão corretos apenas os números romanos 1 e o número romano 2.
Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Esta regra ela é válida tanto para o ciclista quanto para os pedestres. Eles deverão sempre manter-se em fila única. Tanto os ciclistas quanto os pedestres, ao circular na via, ao circular na pista de rolamento, eles deverão manter-se em fila única. Lembrando ainda que as bicicletas irão rodar na rua, junto com os carros, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido e sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. Lembrando ainda que nas calçadas e nos passeios só quando devidamente sinalizado, e quando falarmos na proibição das bicicletas, sempre será nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. E então, tanto o ciclista quanto o pedestre deverão sempre manter-se em fila única. Manter-se em fila única ao transitar pela via, ao transitar pela pista. O condutor na direção de um veículo em movimento precisa ver tudo o que acontece. Lembrem-se sempre que o condutor ele precisa ter uma visão 360, ou seja, ele precisa verificar ao redor dele em todos os ângulos possíveis, utilizando os espelhos retrovisores, para-brisa e tudo mais. Então, as alternativas que nós temos é: letra A sua frente, lado esquerdo do seu veículo, a sua frente no lado direito do seu veículo, a sua frente, lado direito, esquerdo e atrás do seu veículo, ou a sua frente somente porque os outros também devem ficar atentos. Qual que vocês acham que é a correta? Lembrando que o condutor ele precisa ter uma visão 360, ou seja, ele precisa ver tudo o que acontece. Resposta correta, letra C. Quem falou letra C acertou, ou seja, a sua frente, lado direito, esquerdo e também atrás do seu veículo, visão 360. Ele precisa ver tudo o que acontece ao seu redor, na frente, lado direito, esquerdo e também atrás do seu veículo. A figura abaixo representa dois veículos efetuando paradas rápidas para desembarque de passageiros num trecho de rua onde não existe sinalização de regulamentação de estacionamento. Então, vocês têm ali, é uma via de sentido duplo, ou seja, uma pista está indo, a outra pista está vindo. Vocês têm dois carrinhos. Notem bem que o carrinho de número 1, ele está parado na contramão. Nós não podemos parar na contramão. E o carrinho 2, ele não está respeitando a distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento transversal da via, ou seja, em relação à esquina. Sabendo disso, nessa situação, é correto afirmar que letra A, apenas o veículo 2 comete infração de trânsito. Letra B, os dois veículos cometem infração de trânsito. Letra C, apenas o veículo 1 comete infração de trânsito, ou os dois veículos cometem infração e crime de trânsito. Bom, primeiro que não é crime de trânsito estacionar de forma irregular. O máximo que pode acontecer é esses dois condutores, na verdade, receberem uma infração e eles teriam o veículo removido se, além de ser uma parada rápida, eles estacionarem, mas não é crime. Portanto, acertou quem respondeu letra B. Os dois veículos cometem infração de trânsito, um por estar parado na contramão e o outro por não estar respeitando os 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para. Parem para pensar do seguinte: qual o momento em que vocês podem e usam tanto a calçada quanto o passeio? Vamos parar para analisar. Quais que são as situações aonde existe essa necessidade de utilizar tanto as calçadas quanto os passeios? Letra A, circulação de veículos ciclomotores. Letra B, acesso a estacionamentos e garagens. C, carga e descarga de qualquer tipo de mercadoria. Letra D,
para táxis que vão apanhar passageiros. Primeiro, ciclomotores não podem circular nas calçadas e nem nos passeios, não se pode efetuar carga ou descarga em calçadas e passeios, muito menos apanhar passageiros de táxi, nem Uber, nem nada do tipo. Portanto, acertou quem respondeu a letra B, que é o acesso a estacionamentos ou garagens, pois quando vocês vão sair da garagem de vocês ou quando vocês vão guardar o carro na garagem, quando vocês vão ao supermercado ou ao shopping abastecer nesse momento, vocês irão sim precisar passar pela calçada e pelo passeio e vai ser o único momento que será permitido. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação são estabelecidas. Letra A, pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. B, pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. C, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, ou letra D, pela Polícia Rodoviária Federal. Primeiro, vocês precisam pensar assim: não será um conselho que vai determinar as configurações, as especificações básicas e etc. Muito menos a polícia, uma vez que a polícia é responsável pela fiscalização, e muito menos o Ministério da Ciência e Tecnologia. Portanto, acertou quem respondeu a letra A, pelos departamentos estaduais de trânsito, ou seja, DETRAN. É o DETRAN quem vai, verificar as características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação. E nos municípios onde não tem um DETRAN, quem faz esse serviço são as CIRETRANs. Com relação aos sinais sonoros, considere. Então, aqui nós temos 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. Um fala que os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes de trânsito. Sim, os gestos eles precisam ser efetuados, os sinais sonoros, junto com os gestos do agente de trânsito. O 2 fala que um silvo breve significa siga e que um silvo longo significa pare. Pois bem, eu coloquei a figura aqui para vocês para relembrar quais que são os sinais sonoros. Um silvo breve significa siga, que é o que está ali no número 2. Um silvo breve significa siga. 2 silvos breves significa pare, diferente do que ele diz ali que um silvo longo significa pare. Um silvo longo, na verdade, significa diminua a marcha, reforçando um silvo breve siga, 2 silvos breves pare e um silvo longo diminua a marcha. Portanto, estão corretos os números romanos 1 e 2. Um que fala que os sinais devem ser utilizados em conjunto com os gestos do agente, e o 2 que um silvo breve significa siga. Então está correta e acertou quem respondeu a letra B, número romano 1 e número romano 2. A circulação de bicicletas nos passeios públicos é... Lembrando, pessoal, que as bicicletas elas têm roda e tudo que tem roda vai circular na rua. Portanto, a letra A fala que é permitido desde que o passeio tenha mais de 5 metros de largura. A letra B, permitida desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. C, permitida sempre, e D, é proibida. Lembrando com vocês uma dica que eu sempre dou aqui: se vocês não souberem a resposta, não fizer ideia de qual a resposta correta e precisar chutar, lembrem-se de escolher a alternativa mais longa, que for mais comprida, porque quase sempre é a mais completa e também vai ser a correta. Ah, Profilu, então quer dizer que a resposta correta dessa questão é a letra B, que é a mais comprida? Sim, é a letra B, permitida desde que devidamente sinalizada pelo órgão com circunscrição sobre a via. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde.
o condutor do veículo motorizado deve. Nessa questão aqui, nós poderemos ter duas situações. Essa situação aonde ele quer saber a conduta correta do motorista e na outra que eu vou colocar para vocês aqui para vocês fazerem o comparativo da conduta do ciclista, do pedestre ou da pessoa que está atravessando a rua. Pois bem, letra A. Buzinar para o ciclista, vocês acham que o condutor pode e deve buzinar para o ciclista? Letra B, sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia? Letra C, pôr o carro em movimento de forma lenta sem colocar o ciclista em risco? Ou aguardar o final da travessia? Lembrem-se que se esse condutor colocar a vida do ciclista em risco, ele pode inclusive responder por infração gravíssima e ter a sua habilitação suspensa. Portanto, ele deverá aguardar o final da travessia. E aí eu coloquei o comparativo, o que o ciclista ou o que o pedestre que está atravessando a via deve fazer. Então diz assim: uma vez iniciada a travessia do pedestre em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo liberando a passagem dos veículos, o pedestre deve completar o percurso liberando a passagem dos veículos. O pedestre deve completar, o seu percurso liberando a passagem dos veículos. O condutor, ele vai aguardar o final da travessia. Condutor vai aguardar o final da travessia. E o pedestre, o ciclista, a pessoa que estiver atravessando a rua irá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Gratidão a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, gratidão pela vida de todos os inscritos aqui no canal. Claro que eu vou reforçar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o teu joinha, teu like, o teu comentário, para que o YouTube possa recomendar esse canal e assim a gente possa ajudar de forma gratuita mais e mais pessoas que estão passando por essa etapa tão importante e para alguns bem difícil, que é o teórico. Então, se você não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu joinha, deixa o teu like, deixa o teu comentário e, claro, vou continuar desejando a todos vocês de coração muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas na vida de vocês e que Deus possa abençoar vocês e a família de vocês e um abraço carinhoso a todos.